Olá, este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. Vovô, o que é que a amiga da vovó tem? Cristina, a amiga da vovó está doente. Ela tem Alzheimer. Alzheimer? Que nome estranho! Alzheimer é uma palavra que já se tornou parte do mundo adulto e quem convive com ela diariamente dentro de casa sabe como é difícil encarar essa doença. Antigamente, quando a gente falava em qualquer transtorno mental, isso era automaticamente ligado à loucura. Faz muito tempo que no Brasil vivemos a luta antimanicomial, um verdadeiro combate à ideia de que devemos isolar a pessoa com algum tipo de sofrimento mental. Na Alemanha, de 1906, o primeiro caso de Alzheimer foi documentado. E mais de 100 anos depois, essa enfermidade ainda continua sendo um mistério para a medicina. Explicar ao público infantil, de forma divertida, quem foi o Dr. Alzheimer e o que é essa disfunção é o objetivo do livro Alzheimer, a história da doença e a vida do médico que a descobriu. E quem conversa com a gente hoje é a doutora Diane Ávila, cardiologista e pesquisadora de cardiopatias raras da Universidade Federal Fluminense. Doutora Diane, bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente o que é o Alzheimer. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra, poder estar aqui, conversar sobre Alzheimer, que é a causa mais comum de demência em todo o mundo. Então, é uma doença que ela é caracterizada, pelo declínio da cognição. Então, assim, a gente tem falhas de memória e isso a gente tem graus, de gravidade que a gente pode classificar do paciente. E a prevalência da doença ela vai consideravelmente aumentar nos próximos anos à medida, que tem um aumento aí da proporção de idosos. Um século não foi suficiente para desvendar os mistérios dessa doença. O que falta saber? E atualmente a hipótese do que a gente tem da cascata amiloide seria a principal teoria de causa da doença de Alzheimer. Então, o que a gente sabe é que a gente pode ter uma deposição ali de amiloide beta, então por isso que aquela letrinha A, beta, A de proteína amiloide, e essa proteína ela desencadeia uma cascata química de eventos que vai levar ao desenvolvimento da demência. Então, assim, o diagnóstico antes mesmo da morte, ele ainda é baseado em parâmetros clínicos. Hoje a gente tem biomarcadores que auxiliam a base de fluidos, ali do líquido cefalorraquidiano, do plasma e métodos de imagem. Mas ainda assim, com todo esse arsenal de diagnóstico que a gente tem, ainda é uma doença que é amplamente desconhecida. Muitas pesquisas ainda são necessárias para identificar até novos biomarcadores e terapias que possam impedir ali a progressão da patologia. Então, realmente, um século ainda não foi suficiente para desvendar esses mistérios. E ainda falta muito ainda para a gente saber. Quais são os primeiros sinais de que uma pessoa pode ter Alzheimer? Então, existe uma fase inicial, em que a gente chama de fase prodrômica, que ela é um comprometimento ainda leve, Então, assim, você ainda tem uma perda sutil de memória, muitas das vezes ela é pouco percebida, tá? Então, essa seria a fase mais inicial. À medida que a doença vai progredindo, então você tem ali diferentes funções corticais que vão sendo alteradas, então o desenvolvimento ali de atividades básicas da vida diária vão sendo comprometidas.
E à medida que vai chegando já no estágio mais final, em que o paciente ele vai se tornando cada vez mais dependente, então compromete muito a sua vida, causa mudança assim, importante, né, na família. Então, assim, às vezes é necessário cuidadores, a gente precisa de um acompanhamento maior, pelo risco mesmo de maior que o paciente acaba vivendo, né? Então, assim, aumenta ali o risco de quedas, de perder, né? Às vezes o paciente sai, se perde na rua. Então, assim, essas alterações mais graves, né? Nesse momento, realmente é fundamental ter um acompanhamento maior desse paciente. Mas assim, mas existe ainda um longo período, né, de transição entre essas duas fases. E o aparecimento ali dessas alterações e dos primeiros sintomas, ele às vezes é lento. Então, né, aquele início em que a gente poderia estar prevenindo, né, a evolução, tratando melhor esse paciente com terapias não farmacológicas, às vezes ele passa desapercebido nas famílias. Então, assim, é extremamente importante classificar ali entre leve, moderado ou grave, até para a gente poder direcionar melhor. E de acordo com o aumento ali dessa perda de memória, que vai variando muito a personalidade, então assim, tarefas cotidianas passam a ter muita confusão, às vezes dificuldade psicomotora, perda de fala, né, até ao final ali, que vai gerar a morte do paciente. Então, nesse caminho, né, vários biomarcadores podem nos auxiliar, inclusive imagem. Então, hoje a gente tem o PET, que é a tomografia de pósitrons, a gente tem ressonância magnética de alta resolução, são alguns exames em que podem nos ajudar até entender a gravidade da doença. Mas só enfatizar, né, que esses sinais clínicos mais precoces, então aqueles esquecimentos do dia a dia, se às vezes recebeu o salário, não lembra onde guardou o dinheiro, ou coisas que vão progredindo, né, em termos de gravidade, até o ponto de, às vezes, almoçar e não lembrar se almoçou. E às vezes, né, vai lá e esquenta a comida novamente. Então, às vezes, tem alguns detalhes que vão evoluindo em gravidade. Isso tem que ser prestado atenção, né, no familiar que possa estar, primeiro começando, né, com esquecimentos simples, como até mesmo a comprometer o seu dia a dia, suas atividades básicas. Depois que um paciente já foi diagnosticado com a doença, como proporcionar qualidade de vida a ele? Depois que um paciente ele já tem, né, o diagnóstico da doença, o que a gente tem que trazer, com certeza, é melhor qualidade de vida para esse paciente. Porque em termos de tratamento farmacológico, né, hoje a gente centra mais ali no controle dos sintomas e os neurologistas, os geriatras, o clínico, ele pode já direcionar esse tratamento. Então, hoje a gente tem inibidores ali da acetilcolinesterase, a gente tem algumas drogas que são voltadas para o controle da patologia, né, de depósito ali de amiloide beta e hiperfosforilação da tal. Isso, né, o médico que estiver acompanhando esse paciente, ele vai direcionar. Além disso, a gente tem que focar que também tem que controlar os fatores de risco desse paciente. Então, por exemplo, o diabetes tem que estar muito bem controlado. A gente tem que ter hábitos de vida saudável, né, para esse paciente. O tratamento não farmacológico, ele é fundamental. Principalmente, a gente vê, às vezes, muitos idosos que esquecem, diz que já tomou banho e não tomou. Então, assim, né, desde o momento que começou a comprometer a sua saúde, esse seria uma gravidade, né, maior. Então, são esses detalhes que a gente começa a perceber e que devem, né, cada vez mais ser acompanhados mais rapidamente para a gente tentar frear essa evolução. Existe alguma forma de prevenir o Alzheimer? A gente sabe que nenhum tratamento, né, modificador da doença de Alzheimer está disponível hoje, tá? O que a gente tem é medidas para reduzir, né, o risco ali na meia-idade, e isso pode potencialmente prevenir ou adiar, né, até 40% dos casos de demência. Então, a gente não sabe ainda muito bem sobre como isso ocorre. Então, falando de prevenção do Alzheimer, hoje o que a gente tem que ter? Hábitos de vida saudável. Então, assim, a gente ter uma alimentação adequada, evitar as gorduras, né, alimentos com açúcar, então, o sal em excesso, isso tudo tem que ser regrado. Então, você tendo uma alimentação saudável, uma atividade física regular,
estar em leituras constantes, em atividades cognitivas, né, que sejam produtivas nesse sentido. Lembrar que hoje a tecnologia, a correria do nosso dia a dia com celulares, telas, isso prejudica muito a concentração, então isso vai cada vez mais predispor a piora, né, e uma evolução para um possível Alzheimer. Então, lembrar que esse aporte, né, não farmacológico da doença, pensando em terapia ocupacional e essas atividades cognitivas, elas são primordiais, desde a prevenção daquele paciente que não tem ali nenhum déficit já documentado, como também aquele paciente que está em evolução, que às vezes está num déficit cognitivo leve. Então, assim, eu vou prevenir a evolução da doença. Então, lembrar que esse estilo de vida saudável, né, se você conseguir ter um sono adequado, a dieta, né, adequada e esse acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante para a gente frear a evolução dessa doença. Por que conversar com crianças e adolescentes sobre Alzheimer? E por que é tão importante, né, conversar esse tema com crianças e adolescentes? Primeiro que a gente tem que prevenir isso desde cedo, né? Então, essa é uma excelente estratégia, a gente trazer esses hábitos de vida adequados, né, com exercício físico, alimentação, bom hábito de sono, redução de telas, né, de atividades que possam melhorar a sua cognição e não que piorem, né, a sua concentração. Então, isso tem que ser cada vez mais instituído para que a gente não predisponha essas crianças e adolescentes a uma evolução futura aí de quadros de depressão, de ansiedade e até mesmo, né, a piora do quadro cognitivo caracterizado pela doença de Alzheimer. Então, ter esses hábitos saudáveis vai nos prevenir dessa evolução. Então, é extremamente importante que as crianças e adolescentes conheçam a doença, tenham paciência e possam ajudar os familiares que tenham a doença, então, né, que consigam entender a gravidade e possa trazer uma qualidade de vida melhor para esse familiar e que ele mesmo possa se cuidar a prevenir que ele também evolua no futuro, que ele entenda, né, que a gente ter um dia a dia saudável vai te trazer consequências melhores no futuro. Então, lembrar que o tratamento, né, esse não farmacológico, ele tem melhores resultados nessa prevenção da doença de Alzheimer, e essa estimulação aí cognitiva e exercícios de treino, ela é fundamental para a não progressão e prevenção da doença. Dados da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde afirmam que o Brasil tem hoje cerca de 1.200.000 pessoas que vivem com alguma forma de demência e 100.000 novos casos diagnosticados por ano. Em todo o mundo, chega a 50 milhões de pessoas, e esse número só tende a crescer com o envelhecimento da população. Viu? É importante conhecer mais sobre Alzheimer e conversar com crianças e adolescentes. Informação é o primeiro passo para a prevenção. Lembre disso. Visite o site paulinas.com.br e conheça Alzheimer, a história da doença e a vida do médico que a descobriu. O que aconteceria se cortássemos o fio que liga um abajur à eletricidade? Perguntou o Dr. Genelmer. Ora, o abajur deixaria de funcionar, é claro. Isso mesmo, se não houver energia, a lâmpada do abajur não acende. Você sabe que o corpo de qualquer neurônio é como um fio de um abajur? No interior do nosso corpo, dos nossos fios, há outros fios menores, aos quais chamamos tubulina, e é por elas que circula tudo o que precisamos para viver. Se as tubulinas estiverem danificadas, primeiro, nosso funcionamento passa a ser apenas regular. Depois, funcionamos mal. A seguir, pessimamente. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!